Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aí, antes da gente fazer aqui os nossos estudos, vou pedir para a Natália fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o nosso estudo. Nath. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estar respirando, ó Pai, de estarmos acordados para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir, ó Pai, nosso entendimento e que essa palavra fale ao nosso coração. Obrigada por cada um que está aqui assistindo essa EBD e que possamos ser edificados nessa manhã, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Nath. Então, agora aqui a gente vai dar sequência aqui no nosso estudo. Então, o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui, dentro da nossa estante aqui dos livros da Bíblia, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós estamos na fase de leitura, né? E nós estamos aqui no capítulo 11, né? Essa a gente já falou que essa carta ela vai dividida por problemas da igreja de Coríntios, onde Paulo traz as orientações para a igreja sobre os problemas que eles estão relatando e pedindo orientação para Paulo, né? Paulo estava, né? Quem lembra aí, Paulo estava lá em Éfeso, né? Quando ele escreveu essa carta para os Coríntios, ele estava na segunda viagem dele, né? Da viagem missionária que a gente já estudou aqui. Bom, o que nós temos lá no capítulo 11, né? Que tipo de problema? Nós temos, na verdade, dois problemas lá sendo abordados, né? Não só na celebração da ceia, né? Mas a gente fala, o primeiro bloquinho que vai do versículo 1 até o 16, é sobre a questão do uso do véu na igreja. E do 17 até o 34, a gente vai tratar sobre a questão da Santa Ceia. Algumas coisas lá, alguns problemas que estavam acontecendo, né? Bom, e domingo passado, a gente leu o primeiro bloquinho, só que antes da gente começar o estudo, no domingo passado, a gente fez um estudo para contextualizar, né? A gente fez um estudo da época, como viviam as mulheres de Corinto, como era a tradição, como eram os povos lá naquela região, né? A gente falou algumas coisas nesse sentido para a gente entender, né? O que está escrito aqui na carta. E aí, dentro desse bloco, a gente tem 4 assuntos importantes para tratar e a gente tratou apenas do primeiro assunto, né? Então, hoje a gente vai tratar dos demais 3 assuntos dentro desse bloco. E, na sequência, a gente vai ver o próximo bloco ainda dentro desse capítulo 11, que é a questão da Santa Ceia, tá bom? Então, eu até vou ler rapidamente, vou ler novamente, né? Apesar de domingo passado a gente ter lido. Vou ler aqui o versículo 1 a 16. E aí a gente vai tratar os outros 3 assuntos importantes aqui também, dentro dessa questão do uso do véu, tá bom? Então, vou ler aqui do versículo 1 até o 16, rapidamente, e a gente já fala sobre eles. Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. E toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso ou tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem.
Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça com sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, aqui a leitura, novamente, a gente já leu, mas novamente. E o primeiro ponto que a gente tratou aqui domingo passado, a gente fez todo aquele estudo sobre a cultura da época, né? O sinal do véu, o que o véu significava, né? O véu, uma mulher sem véu era sinal de desonra, uma mulher com véu era um sinal de honradez. Então, por conta disso, a gente entrou no assunto aqui de que também na época, né, existia assim um movimento das mulheres religiosas de abolir o véu, né? Elas gostariam de abolir o uso do véu, né? Mas o uso do véu ele estava atrelado a uma situação ou uma cultura não religiosa propriamente. Isso aqui não foi uma coisa criada pela igreja, né? E sim era uma cultura da época. Mas elas viram aqui também, né, no evangelho, no ensinamento, elas viram essa liberdade, sim, essa consciência, e que o próprio evangelho, o próprio Paulo traz isso, nós vamos tratar isso, né, a equiparação da importância da mulher e o homem, os dois são de iguais importância. E na época, realmente, a mulher tinha aquele nível de opressão e de problemas que a gente já comentou. Então, devido a isso, né, então, o Paulo já começou falando que seria bom que a mulher usasse o véu, né, durante o culto. Então, a gente já conversou sobre isso. E a gente, nesse primeiro ponto, a gente equiparou, né, a decência no culto, né, como você se vestir adequadamente. A gente falou da questão cultural, né? A gente deu exemplo de como as pessoas se cumprimentam, né, em diferentes culturas, né? Eu falei sobre a Índia, né? Quando a gente foi lá na Índia, a forma de cumprimentar, não podia abraçar, não podia beijar a mulher, que isso era uma coisa absurda, coisa que é comum para a gente, né? Se você vai entrar numa igreja onde todo mundo tem um determinado costume, você vai lá fazer diferente, você vai tumultuar ali, né? Se você usa uma roupa diferente, ou se você traz um conceito que não é o adequado ali dentro, você vai chamar atenção, vai desviar o assunto. E não é esse o caso, né? Essa questão cultural, por exemplo, esse movimento das mulheres na época, apesar de ser uma coisa que fazia sentido e que era boa, não podia ser... você não pode trazer para dentro da igreja uma questão que pode atrapalhar, né? Atrapalhar o cerne da questão. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente discutiu no domingo passado. Os outros pontos que eu queria trazer aqui, também, que está nesse bloco, que Paulo vem trazer para a gente, tem uma parte aqui que ele fala dos anjos, né? Que ele está falando aqui sobre a questão dos anjos, aqui no versículo 10, né? Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Eu queria chamar a atenção aqui no versículo 10. Eu queria ler Efésios 3, 10. Vamos abrir as Bíblias aí, pessoal, no Efésios 3, 10. Só para embasar um comentário aqui. Ó, Efésios 3, 10. Vamos ler, quer ver? Ó. Para que, pela igreja,
A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. O que esse versículo aqui chama atenção para a gente? É que, olha só a importância, a questão espiritual, a relevância de um culto, a relevância da igreja na questão do propósito de Deus, na questão do que Deus já vem nos orientando. Né? O que a igreja tem, né, também de importante aqui, quando ele fala que os ensinamentos de potestades e principados, né, os anjos, eles participam, quer dizer, ele está falando o mundo espiritual, o céu participa. Né? E essa questão, olha a importância dessa questão num culto, né? Ele vem mostrar aqui nesse versículo, a gente também precisa aqui para o nosso entendimento, a gente fez, né, a gente acabou de fazer aí o movimento a sós com Deus, né? A gente viu a importância da gente estar no mundo espiritual, a gente tem que estar muito bem embasado, muito bem conectado, a gente precisa entender, né, a relevância dessa questão espiritual, né, o testemunho que a gente dá no culto, né? Então, quando ele fala assim que a igreja, ela ensina, ela é usada para ensinar o mundo celestial, para ensinar os anjos, né? Então, aqui é mais um cuidado que Paulo vem falar sobre esse assunto, da importância dele, é mais um que ele coloca aqui. Olha, gente, vocês, né, inclusive nessa outra carta, esse pedacinho que eu li, ele fala isso. Olha só a importância. Os anjos estão sendo ensinados, né? O mundo celestial, ele participa, né? Ele vê, a gente faz testemunho nos nossos cultos. A igreja de Deus, ela tem esse papel, né? Então, esse é o segundo ponto que Paulo coloca aqui, que é importante a gente trazer isso para nosso ensinamento também. Edgar, você levantou a mão? Sim, tem também algumas. Ele cita ali alguns textos, né? Na verdade, quando ele fala dos anjos, também ele está fazendo referência, possivelmente, a Isaías lá, quando fala dos serafins diante de Deus, uma espécie de um comportamento, né? Que eles cobriam o rosto, Isso. né? Ó, Com as Edgar, asas. esse Oi? é o. Então, deixa eu até falar, é o 6.2. Isso. Isso, ó, vou ler o 6.2 e aí você continua falando. Ó, o Sim, falei. Edgar falou do Pode ler. Isaías 6.2. Pode ler. Ó, porque Isaías está falando que ele viu o Senhor assentado no trono. E no Sim. versículo 2 ele fala assim, ó. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. Pode continuar. Eles têm ali, ele faz uma comparação ao comportamento dos anjos, né, ali diante de Deus. Então, essa reverência, né, esse cobrir os pés, né, então ele tinha toda uma questão de respeito a Deus, né, e quando ele fala da questão de cobrir o rosto ou cobrir a cabeça, né, as mulheres deveriam ter esse comportamento, até mesmo para, como nós falamos da outra vez, no domingo passado, da questão de focar naquilo que está sendo dito, né? A reverência a Deus, a palavra de Deus está sendo proclamada, de você não olhar para os lados, você não se distrair para lado nenhum, você focar em Deus, como se fosse fechar os olhos e ouvir a Deus, né? Então você está num culto e que nada venha a dispersar diante de Deus, né? Imagine que você está diante da palavra de Deus, num momento importante do culto, né? Lá está o pregador lá pregando e você está mexendo no celular, vendo quanto foi o jogo que acabou agora, ou talvez vá buscar um copo d'água, como se fosse morrer de sede, né? Até terminar a pregação. Você tem 15 minutos de pregação, mas se você não toma água em 15 minutos, você morre, sabe? Então, assim, eu estou falando porque eu já fiz isso, né? E eu fico pensando, puxa, o que eu estou fazendo? Né? O pregador está pregando, eu vou lá buscar uma água. Fora que ele de lá da frente, ele vê um movimento estranho e ele pode distrair, né? Ele pode também perder sua concentração. Então, essa reverência à palavra de Deus, ou reverência a Deus,
é demonstrada ali para os irmãos ali, né? Para as mulheres, para aquelas que estão ali também no, né? Na questão de estar focada no... E a reverência também, até hoje, né? Ao tirar, né? O homem tira o chapéu em determinados lugares, tira lá o... Né? E aí ele entra em alguns lugares, como era antigamente, também é uma espécie de reverência ao lugar que ele está entrando, né? E a quem ele está cumprimentando ou falando, né? Eu lembro mesmo sempre de um tio da Rose que toda vez que ele falava, ele já faleceu, toda vez que ele falava de Deus, ele tirava o chapéuzinho dele. Ele usava um chapéuzinho, né? Legalzinho, ele igual a gente, simplinho, assim, muito, muito temente a Deus, né? E ele, a hora que ele ia falar do pai dele celestial, ele tirava o chapéuzinho dele e colocava de novo, sabe assim? Eu achava bonito aquilo. E a gente, às vezes, não tem essa reverência, né? A gente começa a perder, né? A igreja, de modo geral, talvez esteja perdendo essa... A Elza está falando aqui também. Então é muito interessante. E a gente começa a perder essa reverência às coisas de Deus. Momento de ouvir a palavra é um momento especial. A gente vai falar depois no momento da ceia, um momento sublime, um momento de maior, né? De maior contato ali com aquilo que foi feito, você relembrar a morte de Cristo, que é essencial para a sua vida, né? De repente você está fazendo aquilo brincando, distraído por fazer, ou só se relacionando com as pessoas ali de uma forma superficial. Não, muito, muito íntimo ali, muito com Deus, né? Além da confraternização. Então, a gente precisa realmente ter mais reverência, né? Como está falando a Débora, né? A gente vai começar a perder essa reverência em momentos essenciais do culto, em momentos essenciais da vida, né? Em momentos que você começa a falar com Deus, você fala com Deus enquanto enquanto manuseia um tablet, ou mexe num trabalho, você, de repente, você fala com Deus, espera aí, Deus, deixa eu terminar de digitar, sabe? Então a coisa começa a perder essa importância. Então o momento de falar com Deus, como diria lá domingo, né, passado, a sós com Deus, né? Naquele momento especial, né? O pastor Vânia, acho que levantou a mão. Sim. Eco. Peraí que a Débora tá perto, que ela vai baixar o dela. Então, o que eu queria falar sobre a reverência é que hoje em dia o pessoal confunde intimidade com falta de respeito, né? A pessoa, os evangélicos acham que, não, eu tenho intimidade com Deus, então eu chamo de você, eu falo um monte de bobagem, eu não me prostro diante de Deus. Então, muitos acham que ter intimidade com Deus é não ter respeito. Eu trato como se fosse um amigo qualquer, e não é assim. Ter intimidade com Deus é estar próximo de Deus e saber que Ele é o meu Pai, e que eu devo respeito a Ele, que eu devo tudo a Ele. E está se perdendo isso nas igrejas. A maioria das igrejas pregam que não, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que tratar de Deus de igual para igual, que você fala o que você quer. E não é assim que funciona. A Bíblia não fala isso. Ter intimidade com Deus é ser próximo de Deus, é entender que Ele é o Senhor, é entender que Ele é o nosso Pai, e que nós devemos todo o respeito e toda a honra a Ele. Tá? Era só isso aí que eu queria acrescentar. Bem colocado, pastor Vânia, muito bem colocado. Esse segundo ponto realmente é isso, é essa reverência, né? A gente precisa realmente se preocupar com isso, como o pastor Vânia falou, o Edgar. E também Paulo, quando ele fala, a gente leu aqui em Efésios, né, que os anjos são ensinados, né, na igreja, né? A gente tem que ficar muito atento realmente, né? Essa reverência no nosso culto, né, quando a gente vai fazer as coisas de Deus, é muito importante, não só para os testemunhos das pessoas, dos irmãos, né? Mas também, como diz Paulo, né? O céu participa. Às vezes a gente fala, né? Lembra que a gente fala assim para as pessoas? Pelo menos eu falava quando eu era... Deus está vendo. Sabe? Quando a pessoa ia fazer, falar, Deus está vendo. Então, esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui, destacar aqui com Paulo, é sobre essa questão que, apesar de Paulo estar falando, né, ele fala assim, ele deixa claro, Deus, né, é o cabeça de Cristo, né, o Deus é o cabeça do homem é a cabeça da mulher.
já sempre ele vem falar da importância e da igualdade do homem e a mulher. No versículo 11 e 12, e a gente vai falar por que ele vem reforçar essa questão da interdependência, da igualdade entre homem e mulher, apesar dos papéis ser diferentes. Mesma coisa quando a gente fala da Santíssima Trindade, né? A gente fala Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, mas é uma coisa só, né? Vamos ler aqui, ó, o versículo 11 e o 12, é importante para isso, ó. Ele fala assim, ó, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Esses versículos aqui, ele deixa claro, ele não dá margem àquela opressão que existia, né? Aquela marginalização de mulher. Ele vem realmente colocar a mulher e o homem em pé de igualdade, ele vem reforçar isso, por quê? Porque ele está falando, quando ele vem falar do homem é o cabeça da mulher, quando ele vem falar que a mulher tem que usar o véu e tal, e ele está reforçando aqui para que a gente entenda que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Apesar dos papéis serem diferentes, a importância é a mesma, então ele vem e ele coloca assim, a dignidade do homem e da mulher é igual. Então, uma coisa é o papel, né? Uma coisa é aquela cultura, uma coisa é, né, a gente, uma questão de tradição ou cultura ou tal, mas aqui ele sempre reforça isso. E o Paulo, ele sempre fala isso. Então, para a gente não simplesmente ler uma coisa sem contexto, por exemplo, ó, a mulher deve usar o véu, ponto. Né? A gente contextualizou tudo, a gente conversou bastante para a gente entender tudo isso. E aí, no versículo 11 e 12, ele vem trazer isso, a importância do homem e da mulher. Então, sim, a mulher e homem é diferente, a gente vai falar isso no quarto ponto. Mas a importância perante Deus é igual, né? Apesar de papéis diferentes. Então, ele enfoca isso. E realmente, as mulheres naquela época, elas sentiram essa liberdade com o evangelho, elas sentiram realmente, eu vou chamar de liberdade, porque elas, né, eram, havia opressão. Até hoje existe um machismo muito fora de propósito, né, no mundo, em alguns lugares mais, em outros menos, em algumas culturas, né? Mas naquela época era demais, né? Era demais. E aí, Paulo vem colocar a mulher como a mesma importância do homem, e a palavra aqui no versículo 11 e 12, ela vem mostrar isso, tá? Então, esse terceiro ponto aqui é muito importante, para que a gente não confunda as duas coisas, né? E aí, eu queria ler aqui Gálatas 3, 28. Quer ver, ó? Vou ler aqui, ó. Gálatas 3, 28. Quem está com a Bíblia aberta aí? Ó, em Gálatas 3, 28, também a carta de Paulo, né? Ele fala assim, ó. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, ele está enfatizando, né? Não tem essa diferenciação. A igreja é o corpo de Cristo. E mais para frente, até ele vai falar, a gente vai falar da ceia, e também dos dons espirituais. Existe uma confusão lá na igreja de Corinto em alguns pontos. Claro, tem umas mudanças aqui, impactantes da época e tal, mas Paulo vem arrumar todas essas confusões na nossa cabeça. Então, por isso que as cartas de Paulo são ensinamento para a igreja. Muito, muito. Então, aqui é só para reforçar esse terceiro ponto da questão do homem e da mulher, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu ver se alguém levantou a mão, antes de eu falar do quarto ponto. Não? Então, tá bom. Então, vamos falar do quarto ponto. O quarto ponto aqui é só para... a gente, ainda falando da diferença de homem e mulher, né?
Então, o Paulo ele fala aqui no versículo 14 que é a questão da natureza, né? Então, quando ele fala aqui de homem usar cabelo comprido, e usar cabelo curto, mulher cabelo comprido, enfim, ele está querendo dizer que a natureza é diferente entre homem e mulher. É que hoje a gente não tem esse hábito, né? Cabelo curto, comprido, não é bem isso. Mas, enfim, existia sempre, assim, né, uma cultura, um hábito, né, de sempre deixar, né, diferente homem e mulher. Normal isso, né, a gente conhece isso. Mas a questão é a natureza. Então, só para deixar claro que a natureza fez homem diferente de mulher. Então, apesar de a gente falar que tenha a mesma importância, é tudo igual, perante o Senhor é tudo igual, tal, mas ele está falando que a natureza é diferente. Então, até nisso ele já aproveita para falar essa questão. E a questão cultural já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Tá bom? O pastor quer falar alguma coisa, pastor? Eu estava tentando mexer aqui no celular, mas que não conseguia aparecer, não conseguia ligar aqui. Só queria dizer uma coisa, a gente observa aqui, bem declarado, que o homem não é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor que o homem, são iguais. E aqui é muito importante que isso aqui é o original, né? Original, então é homem e mulher. Então, é interessante, estava lendo aqui, porque a mulher, como mulher provém do homem, né? Assim, Eva foi criada originalmente de Adão. Assim também o homem provém da mulher. Isso quer dizer que por meio do nascimento natural. Então, aqui Paulo está enfatizando, né? Bem, e é muito importante para nós, homem e mulher. E tudo está em equilíbrio, né? Quando o homem casa com a mulher, ele está em equilíbrio, está perante Deus, é aquilo que Deus fez, aquilo que Deus formou. Do contrário, não está em equilíbrio. Só isso, obrigado. Obrigado, pastor. Então, o pastor Vani também levantou a mão. Deixa eu ver. Não, não levantou, não. Tá bom. Então, e aí no último... Sem querer. Não tem problema. No último versículo aqui, né, e ele fala assim, bom, contudo, se alguém quer ser contencioso, se alguém quer discutir esse assunto, que alguém quer contestar, né, se alguém quer conversar sobre isso, saiba que não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então ele está falando assim, de novo, reforçando a questão do costume. Não temos esse costume, então não vai, né, não vai fazer diferença. Se a gente não tem esse costume, aí quando ele fala nem da igreja, que me chamou a atenção quando ele fala que nem a igreja, quer dizer que é uma coisa ampla, né? Então, realmente, a questão lá não era da igreja, era cultural, era né, o que significava o uso do véu naquela época. Então, não a questão de uma pessoa que é crente estava atrelado à religião dela, não é isso. Era um sinal, né? Era um costume da época. Então, não tem esse costume, não tinha o costume de não usar véu dentro da igreja. Não tinha esse costume lá. Então, ele só deixou claro aqui no final uma questão de cultura. Edgar? Não, só dando só um pequeno comentário sobre o que a gente estava falando aí de igualdade e tudo mais, né? Existe o grau de importância em tudo que você faz, né, para Deus ali, e aí sim, independente de mulher e homem, né? A mulher profetizar, pregar, ser atuante na igreja. Então, assim, às vezes as pessoas falam, puxa, mas é a sociedade machista, né? Mas esse equilíbrio que o pastor tinha falado ali é uma coisa que a gente tem que sempre observar, né? O grau de importância, vamos dizer, por exemplo, o piloto de um rally de automobilismo, lá, um rally, né? Ele é tão importante, mas quanto o copiloto. Vocês já viram o copiloto trabalhando com o piloto? Eu vi uma vez um rally, uma boa parte de um rally. É importantíssimo, porque ele traça todos
os pormenores, entra ali, olha ali, na frente vai ter buraco, lá na frente nós vamos ter um declive, e vira esquerda, 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 direita. E aquele piloto vai embora. E ele é muito bom de pilotar, mas o copiloto é que vai ajudando ali. Então a pessoa fala, mas quem venceu foi o piloto, mas se não é o copiloto, ele vai para o buraco, ele tomba, ele bate, ele perde a rota, né? Então, assim, é como um casamento, né? Você fala, puxa, mas o homem é o cabeça, mas a mulher está por ali. E aí, possivelmente, grandes decisões que o Marcelino tem, que o pastor, que o Vani, né, que nós temos durante o dia a dia, está muito indicado ali de que a mulher foi influência, né, vital naquele casamento ali, naquele sucesso como casais, como casal, né, tal. E hoje as pessoas confundem a igualdade de gêneros, né, como uma questão de que são iguais sexualmente, né? E aí você começa a ter discrepâncias aí, né? Começa a perder esse equilíbrio, né? As pessoas até podem ter né, suas dificuldades para relacionar esse tipo de assunto, mas assim, biblicamente, nos é dado direção para isso. Uma vez que foi dado direção de Deus para isso, é isso que nós temos que passar para os irmãos que estão por perto. Ah, mas hoje em dia tem as lojas que vendem roupas sem orientação sexual, todas são iguais, né? Você já viu isso? Tem lojas agora lojas que vendem roupas para ambos os sexos, a mesma roupa. Tá. Isso pode ser uma tendência de mercado, né? Outras coisas que também, a mulher pode dirigir um super caminhão mesmo sendo frágil, né? Mas ela dirige aquilo tudo pelas condições que foram dadas hoje para ela dirigir aquele caminhão, né? Se você fosse dirigir um caminhão nos princípios dos caminhões, dificilmente, a não ser que fosse uma mulher, uma atleta, conseguiria dirigir aquele caminhão. Dificilmente um homem conseguia engatar uma marcha no caminhão antigo, que era o câmbio seco, né? Hoje já está muito mais fácil. Então, assim, respeitar essas diferenças entre homem e mulher é importantíssimo, né? Porque elas têm as suas particularidades, nós também temos as nossas, né? E isso é bom, isso é equilíbrio, isso é de Deus, né? Isso é de Deus. É um assunto muito delicado, né, para a gente também não aprofundar, mas é uma coisa importantíssima da gente estar sempre ciente dessas coisas de Deus, disso tudo que é perfeito, né? É perfeito. O Criador fez isso tão perfeito e a gente começa tão equilibrado e a gente começa a desvirtuar às vezes algumas coisas durante o caminho de nossas vidas, né? Nossa vida, a gente vai desvirtuando. Eu, como trabalho com arte uma vida inteira, trabalhei com artes gráficas, desenho gráfico e tudo, né? Eu sempre trabalhei com isso. A dificuldade que um artista gráfico tem de equilibrar cores é dificílimo, por mais que ele estude, sabe? Equilibrar o marrom com o vermelho, o azul com o amarelo, o azul, sabe? Essas cores casadas que fiquem harmonicamente bonitas e fáceis de ler, de agradáveis de ver, né? De chamar atenção. E a natureza não. Você chega na natureza e você vê tudo muito perfeito. Quando você vê uma flor que é de uma determinada cor, para chamar a atenção de um pássaro ou de um inseto, mas que o caule é verde ou marrom, e aquela folha é verde, que equilibra para não dar contraste com a flor, sabe aquela coisa? Para não dar briga com a flor. E aí o equilíbrio vai se multiplicando na natureza, é tudo tão equilibrado que é de Deus, né? E quando entra o homem com esses desequilíbrios, ele tenta fazer o vermelho casar com o magenta, lá, o lilás, ou não sei o quê, e às vezes fica horroroso, fica feio, fica desequilibrado, fica desagradável, fica ruim de ver. Isso criado pelo homem, né? Então, como designer gráfico, eu vejo muito isso. Designers muito ruins, muito difíceis de olhar para ele e conseguir ficar parado olhando. Mas isso é porque o homem fez, né? Imagina se Deus cria aquele design, ele faz perfeito, ele faz um equilíbrio perfeito. E a gente sempre respeitar essa coisa que Deus criou de uma forma que é sublime, né? E é superior ao nosso entendimento, né? Sempre buscando isso, né? Esse equilíbrio, né? Nas nossas vidas, né? Sim. Amém. Então, terminando esse bloquinho, Nath, levantou a mão. Oi. Para falar também um pouquinho
sobre isso que o Edgar estava falando, né? Que muitas vezes as pessoas falam, ah, que machismo isso, né? Que o homem é mais importante que a mulher, sociedade, não sei o quê. Eu tenho provado desses comentários escutados quase todos os dias lá no meu serviço. Que de pessoas que eram evangélicas e aí se revoltaram contra a igreja, porque aconteceram coisas lá na igreja que a pessoa frequentava, e essas pessoas acabaram porque a Bíblia é machista, porque na palavra de Deus fala que o homem é a cabeça, e não, onde já se viu isso? Nós somos independentes, eu não dependo de homem. E quando a gente se depara com isso em Coríntios, falando que nem o homem é independente, que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo isso vem de Deus. Então, eu acho que isso quebra todos os argumentos Perfeito. que essas pessoas vêm falando, né? E claramente essa pessoa não conhece a palavra de Deus, ou sei lá, nunca sentiu o amor de Deus sobre a vida dela. E como hoje a gente vive, eu não sei vocês, mas a gente é muito bombardeado nos dias de hoje sobre isso, né? Que a gente tá errado, porque Deus é machista, porque Deus é isso, mas quando a gente se depara com isso, a gente vê o amor de Deus nesse equilíbrio, né? Que você não é mais importante que eu e eu não sou mais importante que você. Tudo vem de Deus, tudo é um equilíbrio formado por Deus. É isso. Excelente, Nath. Muito legal. Isso é uma coisa que a gente, por conhecer a palavra e por estar estudando agora e por estudar cada vez mais a palavra, que a gente vai ficando cada vez mais preparado para falar sobre isso para as pessoas que se revoltaram contra a igreja, se revoltaram contra Deus, né? Perfeito. E sempre mostrando esse amor, né? Esse amor fraternal que Deus tem, né? E que nós temos por esses também que estão saindo da igreja, né? Explicando essa coisa de Paulo, falando da igualdade, explicando do nascer de mulher, da importância da mulher para o homem, né? E a gente vai ver tantos fatos aí, mesmo no Velho Testamento, de mulheres da Bíblia ali, né? Que foram fundamentais, né? Então, assim como tem um contraponto de que o homem foi taxado de machista e a mulher inferior, ao mesmo tempo tem os textos que explicam tudo isso, né? E vem da razão àquele fato, a razão cultural daquela época em que mostrava a dificuldade da mulher. E hoje mostra o quanto Deus foi misericordioso com essas mulheres e com esses homens depois, hoje, né? Dando entendimento para eles essa Bíblia que a gente lê, que dá tanta condição de entender tudo isso. E poder falar para os outros com calma, falar, olha, não é isso, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó, 1 Coríntios, olha o que Paulo está falando para esse povo, né? Então, sabe assim, demonstrar esse amor de Deus com a palavra, e demonstrando que eles não tem sentido isso que eles estão falando, né? Deus ama, independente do gênero, independente da posição social, da beleza, dos detalhes que são adquiridos na vida ou não, riqueza ou não, né? Por acaso, né? Você é maior ou menor? Não. Né? Perante Deus somos todos iguais. Né? E aí você vai achar textos falando da igualdade do ser humano. Né? E eu até queria reforçar aqui que o Vilmar colocou aqui, né? Que às vezes as pessoas leem a Bíblia sem, né? Como um livro qualquer, né? Às vezes sem entendimento. E aí essas distorções é que geram o machismo, né? Quando você entende bem, né, a palavra, quando você se aprofunda, então você vê que realmente, né, o que a Nath colocou aqui foi muito importante. Então, assim, o cristão que é bem entendido, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom amigo. O cristão que realmente segue os ensinamentos de Jesus, se você perguntar para os filhos dele, para a esposa dele, para os amigos dele, se ele é um machista, ele não vai ser machista. Porque machista talvez seja a pessoa que distorceu a palavra porque não leu, não entendeu adequadamente o papel, né? Porque a Bíblia também ensina como o homem deve ser e também ensina como a mulher deve ser.
E quando isso está em equilíbrio, igual a Nath disse, quando você sente o amor de Deus e você entende os ensinamentos, aí aquela união vai ter o equilíbrio, vai ser o projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Agora, a família que não está alinhada, que está com conceitos distorcidos, ela perece, ela tem problemas. A gente vai ouvir esses comentários, né? Colocados aí pela Nath, pelo Vilmar, né? Então, realmente, é muito importante a gente entender o amor de Deus por nós, entender os ensinamentos, entender o que está na palavra, para que a gente não entenda errado, não haja distorção e ir para o caminho errado. Né? Tem gente abandonando a religião porque não entendeu direito o propósito, o princípio. Né? Então, realmente, isso aqui é um aprendizado. Bom, Paulo é um dos, né, Edgar? Paulo é um dos maiores, né, professores bíblicos para a gente aí, né? Sim, ele vem ensinando e vai assim discorrendo nos livros aí até o final. E se você conhecer, como diz lá em Oséias 4:6, né, que meu povo foi destruído pela falta do conhecimento, né? Então, assim, seremos destruídos, né? Possivelmente espiritualmente ou socialmente, né? Porque a gente vai acabar na sociedade se excluindo ou entrando em alguns lugares errados por falta de conhecimento. Meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Se não se atentar ao conhecimento, ele vai perecer. Então, tem algumas igrejas, assim, que acabam indo por uma fé cega. Você tem fé em quê? Eu tenho fé. E aí, fé em quê? Aí você começa a ler e a fé vem pelo ouvir ou por ler a palavra de Deus. Exato. E essa fé vem, ela é alimentada pelo conhecimento da palavra. Isso te faz forte. Agora, uma fé cega, em que eu tenho fé que eu subo no monte, falo com Deus, aí eu tenho fé. E aí volta, você lê a Bíblia, não. Subo não sei aonde, vou não sei aonde, faço uma caminhada de Santiago de Compostela 10 dias e volto. Agora eu tenho fé. Fé em quê? Cara pálida. Fé em quê? Né? Eu posso ter fé que meu time vai ganhar. Eu posso ter fé que eu vou ganhar dinheiro. Eu posso ter fé que eu vou ser inteligente. É uma fé. É um tipo de fé, mas fé em Deus vem pela palavra dele, pelo conhecimento diário. Todo dia conhecendo um pouco mais de Deus. Aonde? Através da palavra. Ouvindo aqueles que falam da palavra. Isso alimenta e faz a sua fé crescer. Porque, puxa, olha, agora eu conheço. Isso abriu o meu entendimento de Deus. Então, muitos saíram da igreja por quê? Por falta de conhecimento. Porque se lê Coríntios, como a gente está lendo, fala, opa, não é isso que Deus está falando, então não vou sair da igreja, eu vou ficar. Espera aí, né? Aí isso vai acontecer, né? E aí perece por não conhecer. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente vê aqui, né, nesse primeiro bloquinho do capítulo 11, onde ele está falando sobre essa questão, logo aqui no versículo 2, quando ele fala, eu vos louvo, porque vos lembrais de mim, retendes as tradições, assim como vou-las entreguei, né, ele já começa fazendo um elogio para eles, dizendo que realmente eles estão acatando, né, o entendimento da palavra, do jeito que ele está colocando, tal. No próximo versículo aqui, ó, nós paramos no 16, né? No próximo, o versículo 17, para frente, a gente não vai tratar hoje porque não dá tempo. Mas ele vem falar do quê? Olha o que está escrito, vou só ler o 17, tá bom? O versículo 17 está dizendo assim, ó. É um spoiler para o domingo que vem, viu, Edgar? Ó, nisto, porém, que vos prescrevo, daqui para frente, tá? Não vos louvo. Então lá ele falou, começou fazendo elogio, eu louvo por causa disso. Agora aqui ele vai começar um outro assunto, ele fala assim no 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Aí aqui ele vai falar sobre um assunto importante, tá? Que é a celebração da ceia. Os problemas que estavam acontecendo na época a gente tem, né? O Edgar vai trazer, não hoje, que não dá mais tempo, mas domingo que vem, o Edgar também vai trazer para a gente uma palavrinha sobre a festa do amor, né? A festa ágape que tinha na época, né? E que a distorção dessa festa atrapalhou a questão do cerne da questão da celebração da Santa Ceia. Nós vamos ver isso
né? Domingo que vem, né, Edgar? Então é nesse capítulo 11, né, quando ele começa assim, ele fala, nisso não vos louvo, porque ele começou falando, eu vos louvo, ali atrás, tá bom? Mas isso é para domingo que vem, né, a gente já tem pouco tempo aí. Alguém quiser falar mais alguma coisa, senão já passo aqui para o pastor Vanderlei. Quer falar, pastor? Amém. Esse estudo que nós estamos observando é super interessante porque é a palavra de Deus, né? Então, tudo é interessante. Mas para o ensinamento prático, o livro de Coríntios é muito profundo. É uma pena que não toda a igreja esteja participando, né? Porque aqui nós tiramos algumas conclusões e algumas dúvidas, né? Que é muito, muito importante. E quando se fala que falta muitos ler, mas não é questão que a Bíblia não fala só para ler. Eu li a Bíblia antes de me converter, eu li todinha a Bíblia, inteirinha, mas para mim foi como um livro qualquer. Mas a Bíblia é para ser lida e meditada. Quando você medita na palavra, o que significa? É você pegar aquilo que está escrito na Bíblia e trazer para a sua vida. Então, aí sim você está meditando, né? O que falta é isso, a pessoa ler a Bíblia e ter uma interpretação do modo que favorece a pessoa, né? Por isso que existem tantas, né, igrejas, né, que não estou falando nada sobre doutrinas deles, certo e errado, mas muitas igrejas que não condiz com aquilo que está escrito. Por quê? Eu pego um versículo e faço a minha interpretação, aquilo que vem favorecer a minha vida, né? Aí eu, não, mas está escrito aqui. Então, o que é muito importante quando você for ler a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, é você esvaziar todinho de você mesmo. Agora, Deus vai falar, não é com o Pedro, Deus vai falar comigo, porque eu que estou lendo a Bíblia, né? Quando você faz essa aplicação para a sua vida, pode ter certeza que a interpretação que está na Bíblia vai estar realmente de acordo com a vontade de Deus e estará falando com você. Então, a Bíblia fala, no Apocalipse, de ler e meditar. Meditar. Então, eu volto a dizer, não é só ler a Bíblia, é muito mais, é meditar. É você pegar isso que está aqui, escrito, e traz para a sua vida. Não é para a vida do Marcelino, não, é para a minha vida. Amém? É isso que eu queria falar. E não vamos esquecer que hoje é ceia do Senhor. É muito importante. É o dia, para mim, todos os dias são bens, mas o dia da ceia é muito importante. É mais importante do que o domingo, porque ali nós estamos ceando, vamos relembrar aquilo que Jesus fez para a minha vida. Então, eu faço um apelo, né? E não falte na ceia. Não pode, na ceia não pode. Eu já faltei, quer dizer, faltei uma vez na ceia da nossa igreja, mas eu fiquei desesperado para encontrar uma igreja que estava dando a ceia. Entrei na internet, entrei tudo, aí eu consegui. Então, a ceia do Senhor hoje, é um dia muito importante. E, logicamente, que o Senhor dará oportunidade para nós entregarmos nossos dízimos, das nossas ofertas também. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu ensinamento. Muito obrigado, meu Deus, pela vida do Edgar, do Marcelino. Obrigado, Pai amado, por essas vidas que participam da escola dominical, porque são vidas que querem aprender mais e mais da tua palavra. Pai amado, eu peço que o teu Espírito Santo esteja sempre revelando para o Marcelino, para o Edgar, aquilo que o Senhor quer revelar para as nossas vidas, Pai. Pai amado, continue falando conosco. Abençoe o culto de hoje, Pai. Deus amado, momento da ceia, momento da palavra, momento do louvor, que o teu Espírito Santo esteja agindo no centro da igreja. Pai amado, de todos quantos estiverem presentes, Pai, possa estar recebendo aquilo que cada um necessita, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu louvo e agradeço por essa 1 hora de estudo bíblico.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Shalom, Adonai. Fica na Amém. bênção. Amém, pastor. Amém, amém. Adonai. Alô, Adonai. É hora de Deus buscar o abençoe a frango. todos. Muito obrigado. Deus que Nos vemos logo abençoe. mais na Bom Santa Ceia. Dá na bênção, Agora de Nath. buscar o frango. Vamos lá buscar o frango agora. Amém.